Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar uma repassada no conteúdo de gráficos do movimento uniforme, ok? O movimento uniforme é aquele movimento que tem velocidade constante. Se ele tem velocidade constante, a gente vai entender que ele vai andar sempre as mesmas distâncias para os mesmos tempos, né? Então, nesse movimento existem dois tipos de gráficos. Por que só dois? Porque nesse movimento não tem aceleração, então o gráfico da aceleração não existe, né? Então a gente vai ter o gráfico da velocidade em função do tempo e a gente vai ter o gráfico da posição em função do tempo. Então são dois possíveis gráficos aí nesse movimento. Como a velocidade é constante em função do tempo, a gente vai ter um gráfico de função constante. Como é o gráfico de uma função constante? Eu vou ter aqui os eixos, né? Nesse caso, os eixos são V e T. Onde fica o V e onde fica o T? A gente tem que pensar sempre que o que vai ficar aqui na horizontal é sempre aquela variável, é aquela grandeza independente. Entre velocidade e tempo, quem é independente é o tempo. Ele passa sem depender de qualquer coisa. Já a velocidade depende do tempo e da distância. Ok? Então, o independente fica na horizontal, o dependente fica na vertical. Como é que a gente vai montar esse gráfico? Como esse gráfico é uma constante, a gente vai marcar aqui nesse eixo o valor da velocidade. E como para qualquer tempo que passar aqui, a velocidade vai ser sempre a mesma, então a gente vai ter aqui sempre a marcação do gráfico na mesma posição de velocidade. Se a gente vai ter a marcação do gráfico sempre na mesma posição de velocidade, a gente vai ter uma reta horizontal, ok? Então tá aqui uma reta horizontal, considerem que isso é uma reta e que está na horizontal bem bonitinha. Esse é o gráfico da velocidade em função do tempo para o movimento uniforme, onde esse V que eu coloquei aqui vai ser o valor da velocidade constante desse movimento que a questão te der. Então, por exemplo, se a questão te disser que a velocidade do móvel naquele movimento é 20, ali você vai marcar 20, ok? Beleza? Tudo bem? Então, esse é o gráfico da velocidade em função do tempo. O que a gente pode descobrir através desse gráfico? Imagine que tem uma questão lá que te deu apenas esse gráfico e quer que você descubra algumas coisas a respeito desse movimento. Por exemplo, qual é o deslocamento feito por esse móvel? Como é que eu descubro o deslocamento? Eu vou descobrir o deslocamento calculando a área embaixo desse gráfico. Que figura que é essa que a gente tem aqui embaixo desse gráfico? Um retângulo. Então, o deslocamento no gráfico da velocidade em função do tempo é numericamente igual à área desse retângulo que está ali embaixo. Como é que a gente calcula a área do retângulo? A gente faz base vezes altura. Nesse caso é tempo vezes velocidade. Ok? Tudo bem? Então, essa é a exploração do gráfico da velocidade em função do tempo. A gente tem também a possibilidade de ter um gráfico da posição em função do tempo. Como vai ser esse gráfico da posição em função do tempo? Ele vai ser um gráfico crescente ou decrescente. Como é um gráfico crescente? Um gráfico crescente é quando eu tenho uma reta subindo. Um gráfico decrescente é quando eu tenho uma reta descendo. Por que ele pode ser crescente ou pode ser decrescente? Porque o cara pode estar indo para posições cada vez maiores, ou seja, indo para o lado positivo, ou o cara pode estar voltando, indo para o lado negativo. Se o cara estiver indo para o lado positivo, é assim, crescente. Se o cara estiver indo para o lado negativo, é decrescente, ok? Como é que a gente coloca os eixos aqui? Lembra, o independente fica sempre na horizontal, então a gente vai ter o tempo aqui e a posição aqui, ok? E esse gráfico vai ser, como eu falei, ou uma reta subindo ou uma reta descendo. Só que para a gente saber como é esse gráfico, qual é a inclinação dessa reta, todos os detalhes, pode ser ou assim, né? Para a gente saber como é esse gráfico, a gente vai ter que usar uma função.
que é a função horária das posições para o movimento uniforme, que é essa aqui, S igual a S0 mais VT. Essa função é usada para construir esse gráfico, ok? Nós já vamos ver um exemplo de como a gente faz para construir esse gráfico. Agora nós vamos para um exemplo de construção de gráficos que vamos imaginar que a questão diz o seguinte: tem um determinado movimento onde o móvel se move com a velocidade de 5 metros por segundo, ele saiu da posição menos 10 metros e ele quer que a gente construa os dois gráficos, da velocidade em função do tempo e da posição em função do tempo. E ele me diz que esse movimento aqui é um movimento uniforme. Se é um movimento uniforme, o que significa? Significa que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, quer dizer que ela sempre vai ficar no 5. Então, o gráfico da velocidade em função do tempo é muito fácil de montar, né? Velocidade em função do tempo vai ser como esse gráfico? A gente vai ter lá os dois eixos, igual eu acabei de explicar. Então, a gente tem o eixo aqui e o eixo aqui. Nesse eixo vertical vai ficar a velocidade, no horizontal vai ficar o tempo. E como a velocidade não muda, a gente vai marcar aqui o valor da velocidade, que nesse caso é 5. Aí a gente tem que lembrar o seguinte: como aqui tem uma unidade, a gente vai colocar a unidade aqui no eixo, ó, metros por segundo. Se a velocidade está em metros por segundo, significa que o tempo está em segundos, ok? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai ligar os pontos. Quando passar 1 segundo, qual vai ser a velocidade? 5. Por que eu sei que é 5? Porque a velocidade é constante. Quando passar 2 segundos, a velocidade vai ser 2. Quando passar 3 segundos, a velocidade vai ser 3. Então, vai ser 5 do mesmo jeito. E aí vai continuar sempre no 5, porque a velocidade é constante. Logo, o gráfico da velocidade em função do tempo vai ser essa reta horizontal ali no valor da velocidade, que nesse caso é 5. Agora, para montar o gráfico da posição em função do tempo, se vocês lembrarem, eu falei que a gente precisava usar aquela função. Qual que é a função? A função é S igual a S0 mais VT. A gente tem algumas informações aqui que a gente pode substituir nessa equação, que vai ficar assim. O S a gente não sabe, a gente repete. O S0, a questão deu pra gente que a posição inicial é menos 10, mais a velocidade ele disse que é 5, e o tempo a gente também não sabe, ok? Então a gente vai pegar essa equação aqui e vai montar uma tabelinha para depois montar o gráfico. Como é essa tabelinha? Uma tabelinha composta de duas colunas. Uma coluna vai ser tempo e a outra vai ser posição, ok? Nós vamos escolher valores para o tempo e vamos descobrir valores de posição. Então, eu vou escolher lá 1, 2, 3 e 4 para ficar mais fácil. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor, substituir aqui no lugar do T, ver quanto dá o valor de S e completar a tabela ali. Tudo bem? Então, se eu colocar 1 aqui no lugar do T, isso aqui vai ficar assim. S, vou fazer de outra cor, né, para ficar mais bonitinho. Isso aqui vai ficar assim. S igual a menos 10 mais 5. Lembra, letra grudada com número é conta de vezes. 5 vezes 1. Resolve primeiro a conta de vezes, né? 5 vezes 1, 5. Menos 10 mais 5 vai dar um S igual a menos 5. Como aqui está em metros, aqui também vai estar em metros, ok? Então, completa essa tabela, aqui vai ser menos 5. Agora, nós vamos colocar 2 aqui, vai ficar 5 vezes 2, 10. 10 menos 10 vai dar 0. Vou colocar 3. 5 vezes 3, 15. 15 menos 10 que está ali vai dar 5. Vou colocar 4. 5 vezes 4 vai dar 20. 20 menos 10 vai dar 10. Tá bom, até aqui eu tenho 4 valores ali. E o que eu vou fazer agora? Vou ligar, vou fazer o gráfico e ligar os pontos. Então, vamos lá. O meu gráfico é da posição aqui em função do tempo.
No tempo, eu vou colocar esses números que estão aqui. Então, aqui no começo é o 0, aí eu tenho 1, 2, 3 e 4, ok? No eixo vertical aqui, que é a posição, começa do menos 5. Então, eu tenho aqui menos 5, ó, lembra que para baixo do eixo horizontal é negativo, para cima é positivo, né? Então, menos 5, 0, 5 e 10, ok? Até aqui. Agora, vamos ligar os pontos. Como é que a gente faz essa ligação de pontos? A gente vai ter aqui, ó, o 1 tá ligado com quem? Com menos 5. Então, a gente vai fazer um pontilhadinho do 1 pro menos 5 para marcar uma bolinha aqui, ok? O 2 está ligado com o 0. 2 e 0 vai ser marcado aqui em cima do 2, certo? Aí a gente tem o 3 e o 5. Então, pontilhadinho do 3 e do 5 vai estar aqui. E 4 com 10, a gente vai fazer o pontilhadinho aqui, e vai marcar aqui. A nossa reta do gráfico vai ser a ligação desses pontos aqui, ok? Então, tá aqui, liguei os pontos. Esse ponto aqui, onde o gráfico corta o eixo das posições, ó, esse ponto aqui, onde ele chega no eixo, é a posição inicial, que no nosso caso é menos 10. Ok? Tudo bem? E aqui está montado o gráfico da posição em função do tempo.